E rapidinho, agora sim. Vamos lá no slide sobre o assunto do livro. Ilusão espacial com a perspectiva. Eu acho que ele usou uma caixa d'água, né, parece uma pedra, né, mas não deve ser uma pedra assim tão certinha, né? Ainda mais num lugar desse aí. Dá a impressão que é uma caixa d'água. E ele usou esse espaço, né, para fazer esse desenho perfeito aí. Ainda saiu na foto, né, fazendo um teatro aí, uma peça, uma encenação. É como se ele estivesse enfrentando esse inseto, né, gigante que ele desenhou aí. Então, até as coisas dele estão aí no antes, né, que ele ia desenhar, que ele até esqueceu de tirar na cena. Então, ilusoriamente, a gente tem a impressão de que ele está enfrentando, né, um ser gigantesco e é apenas um desenho. Você vê que a antena do personagem, né, ainda se estende para a parede, né, ao lado, aonde ele terminou o desenho. Aqui eu gosto de colocar o título, né, para a gente entender como tudo começa, porque tudo tem um início, né? Na aula retrasada, nós falamos sobre a perspectiva e onde ela começa. Tem até um trabalho que eu cobrei semana passada e só 3 pessoas fizeram. 3 não, 2, né? Fizeram. Que era sobre perspectiva e tinha mais ou menos uma cena parecida com essa. Um desenho na linha do tempo, um desenho na linha horizontal e nas laterais, né, que a gente chama de margem ou a linha paralela, que ela vai para um ponto do olhar do observador, né? E esse ponto que a gente chama de ponto de fuga, tá? Esse ponto de fuga, a gente pode ver na imagem ao lado, não precisa ser no meio, no centro do desenho, pode ser no lado esquerdo ou direito, em cima ou embaixo, tá? E vocês podem reparar que no desenho ao lado, o ponto de fuga está lá no final da rua. Porque quando você olha para o desenho, imediatamente o seu olhar vai lá para o fundo. É impressionante, né? Aí depois que você volta com o seu olhar para ver os detalhes. É bem legal, né? Essa coisa de ponto de fuga, o seu olhar. Então, o artista, os desenhistas, no passado descobriram isso. Né, que quando a gente chega num lugar que tem essa coisa da perspectiva, o seu olhar vai para um ponto específico. Tá? Nessa outra imagem, já é a perspectiva ilusória, né, onde você, se for fazer um caso de desenho no chão, que eu vou mostrar para vocês já já, tem toda uma matemática. Eu estava falando para outra turma que quando eu entrei no primeiro dia de aula, né, na faculdade, tivemos a primeira aula, foi artes plásticas, que teve 2 tempos, depois teve a professora de música, aí depois na terceira aula veio uma professora, né, que a gente ficou imaginando qual será a matéria dela, né? E a matéria dela era geometria, ela era arquiteta e ia trabalhar com geometria. E justamente isso aí, para a importância do desenho, né, que a gente começa na geometria. Você desenha as figuras geométricas e tem uma proporção. E teve até uma colega que reclamou, meu Deus, eu fujo da matemática, mas a matemática está comigo. Por quê? Porque nas construções, no nosso dia a dia, tem a matemática, tem a geometria, tem a ciência, tem a história, tem a geografia, tem tudo. Tudo que você aprende na escola, você vê ela embutida no dia a dia. Então, você começa a clarear, entender por que existem essas coisas, essas informações na sala. Já no desenho ao lado, vocês já estão conseguindo perceber que essas figuras geométricas, né, esses sólidos geométricos, já vão dar para a gente uma noção do observador, que somos nós, olhando o desenho de cima, olhando o desenho de baixo, né, se você estivesse embaixo,
quando você olha para cima, a perspectiva que é. E tudo linhas que iludem a gente, né? E dá para entender que você está olhando em pontos diferentes, tá? Aqui tem num desenho, né, tem uma simples ilusão. É um trabalho que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? E é simples porque a gente vai ver outros trabalhos mais complexos daqui a pouco. Então, uma simples combinação de linhas, curvas ou reta, ilude a gente. A gente está vendo aí 2 tipos de buraco diferentes, né? É impressionante. Temos também a ilusão provocativa. Aqui temos uma parede, o desenhista, que deve ser esse aí que está ao lado, né? Ele pintou uma parede e fez como se ela tivesse sido destruída por esse ser enorme aí, né? Que é o elefante. E para melhorar a ilusão, ele colocou uma água aí no chão, né? E esse desenho se espelhou na água, essa pintura se espelhou na água, e ele ainda colocou alguns destroços aí, né? Como se tivesse sido da parede, para dar a ilusão mais completa, né? Olha que interessante. A gente vê que é a parede porque na testa aí do elefante tem ali o formato da parede, né? Dos tijolos que ele pintou, né? E não tem como tirar porque é uma ranhura que fica e não tem como tirar, mesmo que ele tenha sido pintado, tá? Mas assim, fica impressionante a perspectiva aí, a ilusão. Aqui um outro caso, né, parecido com aquele que a gente viu anteriormente, aí um esqueleto de um animal, da cabeça de um animal, que o pintor ficou aí também para dizer que ele que fez, né? Para chamar a atenção, como se fosse a assinatura dele, né? Alguns assinam e aparecem, outros assinam, mas não aparecem. É impressionante. Esse aqui também eu achei muito impressionante. O artista usou 3 paredes, né, para dar essa ilusão. Parece que o bicho o sapo, né, vai pular aí em cima de alguém. E, assim, é uma ilusão tão perfeita, com a sombra e tudo, né? Se vocês quiserem falar, gente, alguma coisa, vocês podem falar, tá? Participar, interagir, podem participar. Dá a impressão que o sapo vai pular. Né? E se você vê isso num outro momento, sem saber que esse desenho está feito aí, você leva um susto, né? Eu, particularmente, levaria e gritaria e sairia correndo, com certeza, porque sapo é um animal assim que dá uma aflição, né? Porque ele, quando pula em cima da gente, ele gruda, né? Dependendo de onde ele pulou, se for na pele, né? Gruda nessas ventosas aí dos pés, né? Enfim. Ele usou as 3 paredes, como eu falei, né? Para poder desenhar e dar essa ilusão. O desenho todo recortado, né? Saiu só o bicho, não colocou chão, não colocou nada, né? Então, por isso que dá essa ilusão que o animal está aí. Mais ou menos parecido com esse tênis. Esse par de tênis na parede, saindo dela uma aranha. E embaixo ele colocou a sombra, né? Então ficou bem realista, pintou a parede um pouco mais escura, de um tom de rosa mais escuro. Ele se estendeu também para o chão e dá essa impressão de realismo. Vocês estão conseguindo ver, me ouvir, gente? Que eu estou com o meu modem aqui piscando. Tá todo mundo aí? Ok. Sim. Só para eu saber, tá? Porque às vezes a gente pensa que está dando aula e não tem ninguém aí. De vez em quando eu vou perguntar. Bom, aqui já é uma perspectiva ilusória pintada numa tela, tá?
O artista Stefan Pabst, depois se vocês quiserem entrar na internet para pesquisar sobre as obras dele, cada uma mais impressionante do que a outra, eu coloquei aqui 3. Nesse caso aí do cavalo, da cabeça do cavalo, foi recortada. Tá? Ele fez num papel e recortou o papel para dar essa ilusão de que a cabeça está saindo. Colocou, está saindo do papel. Aí colocou esse recorte numa outra parede, né? No caso aí é uma madeira. Aí sim deu essa ilusão de que o cavalo estava saindo do papel. E vocês veem a pintura assim muito realista dele, né? O cara que pinta muito bem. Nessa outra aqui, dessa obra dele mesmo, vocês têm uma ideia mais ou menos do que ele quer fazer. Nesse caso aí, ele não recortou. É a obra dele também. Mas esse 3D, né, essa saída da imagem, da máscara, né, do personagem do Star Wars, assim, ficou bem impressionante. Sombra e luz, né, branco e preto aí na imagem, essa parte aí da parede se desfazendo para algo entrar, também ficou muito realista. A terceira obra dele, que eu escolhi aqui, foi essa. Também não é recortada na tela, não, mas só que ele fez de uma maneira, né, torneada o corpo do Aladim para dar a impressão que ele está saindo, né? A forma que ele está posicionado, inclinado, né, dá a impressão que ele está saindo. A luz também de cima, impressionante. E ele fez uma pose aí de assustado, né? Já propositalmente, dá a impressão que ele está saindo. Muito legal. Aqui, esse artista é bem mais antigo do que esse Stefan. Ele, o Maurits Cornelis Escher, é mais conhecido como Escher, por isso coloquei ali o nome em caixa alta. Ele sempre fez trabalho assim, com sobreposições, com perspectiva, profundidade, volume, e todo mundo sabe que desenhar uma mão é muito difícil, né? E desenhar a mão assim, nessa proporção dela saindo do papel, é impressionante, né? Então, várias obras do Escher é assim também. Tem essa questão de perspectiva, profundidade, é assim incrível a visão do artista, né? Incrível mesmo. Bom, agora a gente vai ver uma sessão de instalação, parecida com essa do livro de vocês, na página 85. Né? A gente chama de instalação porque o artista vai ali na rua e coloca o seu trabalho, mostra o seu trabalho, onde pessoas estão passando, onde tem movimento, né, do público, e o público pode assistir, pode ver o trabalho feito, tá? E tem toda uma perspectiva de profundidade, de chão, como a gente viu no desenho no início do slide. O artista se posicionou, né, numa pedra de gelo que ainda ia cair, para dar essa ideia de profundidade. Né? É o único lugar aí que ele conseguiu. Porque se ele se posicionasse em outro lugar, ia ficar estranho, errado, né, a imagem. Então, é bem interessante como que o sombreamento, né, essa coisa do claro e escuro, e a linha ilude, engana, né? Você olha um desenho desse, você pensa que você vai cair nesse abismo aí de gelo, né? É impressionante. E as pessoas tiram foto, curtem mesmo. Todo o ambiente já ajuda, né? No lago do lado esquerdo, essas nuvens aí durante o dia facilitam a beça.
Já essa outra imagem, também, o artista foi muito inteligente, ele aproveitou o chão, né, aproveitou o asfalto para poder dar essa ilusão e de ambiente que foi quebrado, né, foi destruído, e se descobriu um outro local, um oásis, né, um lugar bonito que estava sobreposto, né, nessa rua aí. Aproveitou, né, a água do lado esquerdo também, né, que vocês estão vendo barcos aí, e colocou como se no fundo tivesse essa natureza escondida, vamos dizer assim. Mas como ele não colocou nenhuma pedra, né, sobreposta, não colocou fotos de pessoas interferindo. Já nesse aqui, que também lembra esse estilo, né? Parece até o mesmo lugar, porque do lado direito tem água, como se fosse uma ponte. Eles fizeram um abismo e, assim, algumas pedras que ainda não caíram, parece que tem uma academia ao ar livre. Vocês têm uma noção, porque aí dentro, do lado esquerdo, onde está essa mulher de rosa, tem ali o nome da academia, né? E as pessoas estão fazendo exercícios justamente nos pontos, olha que legal, né? Nos pontos aonde não está o abismo, né? Aonde está na beirinha do abismo, né? Estão fazendo exercício com objetos de academia, com roupa de academia, né? Eu achei muito legal essa foto, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá, gente? Vocês podem interagir, participar, tá? Bom, vamos para a segunda imagem. Vocês estão aí, gente? Fala que sim ou que não. Sim, sim. Sim. Ok. Só para eu saber. Então, vamos lá. Nós temos, nessa outra imagem, a mulher que se arriscou aí, né? Como se ela fosse se jogar, né? Mas, assim, ela estava tentando ir para uma outra pedra, como se ela estivesse se jogando para uma outra pedra, né? Aquela que tem o relógio ali, muito legal. Eu gostei dessa daí, por isso que eu coloquei, achei muito legal. E a outra ficou na tábua, né? Como se tivesse com medo, né, de cair. Eu achei muito legal essa foto aí. Ficou bem realista. Todo mundo que está posicionado, todos os seres humanos que estão posicionados aí, eles estão em pontos diferentes, né? E não estão no centro, no meio, né? E essa mulher que está no meio, ela está se lançando, né? Dá a impressão que ela está se lançando, né? Muito legal. Você vê que o movimento do cabelo dela, né? Dá a impressão que ela pulou, né? Muito legal. Essa daqui eu também achei muito interessante, porque essa senhorinha ela está apontando, né, para a cabeça do dragão que está olhando para ela, dá a impressão que está olhando para ela, né? E a outra, deve ser filha, né? Ela está segurando ela como se ela fosse cair, né? Eu achei muito legal isso daí, né? E o dragão com as unhas afiadas, estão vendo aí, né? No detalhe. E as pessoas respeitam, né? As pessoas passam ao redor, não estragam. Parece ser na Coreia, Japão, né? Pela etnia das pessoas, né? Muito interessante. E pelo dragão em si, né? Que é um estilo que eles gostam muito de desenhar em seus trabalhos. Aqui nós temos uma outra imagem, tá o nome aí México, né? Que lembra os povos incas, astecas e maias, né? Os povos primitivos antigos, que assim, como se o pintor, que ele chegou até a deixar as coisas dele ali de pintura, né?
material de pintura, é como se o pintor tivesse descoberto um portal, né, para entrar nesse povo primitivo, né, nesse mundo primitivo, e ele fez uma posição aí bem arriscada, né, com uma mão só, como se tivesse entrando em ligação com ele, né? Muito legal. Esse contato aí é muito, muito show. Gostei muito Gostou? desse aí Tomei um também. susto. Eu Eu, gostei também. eu Show, pensei que né? fazia parte da pintura, pô. Tomei um susto. Não, não faz parte, não. É o pintor mesmo, ou alguma pessoa que foi. Eu achei que fosse o pintor, porque está cercado, né? As pessoas estão vendo, mas não podem ir ali, né? Ter acesso ao lugar. E como as coisas do pintor ainda estão ali, eu acho que é o pintor, né? Mas assim, parece que faz parte, né? Com esse que está de cabeça para baixo, com esse que está aí na escada, né? Muito legal. É uma ilusão assim incrível, incrível mesmo. Essa daqui é um pouco mais simples, né? Mas não deixa de ter o seu mérito, essa profundidade aí, né? Nesse ambiente abaixo da superfície. E assim, o detalhe, né, da pessoa que fez um movimento com as pernas dá a impressão que ele está descendo a escada mesmo, né? Muito legal. Esse movimento do corpo, né, inclinado, parece que ele vai entrar mesmo no contexto ali. E a mão do personagem de preto também para fora, né, dá a impressão de que ele está ali e a mão dele está chamando a atenção de alguém. E um homem que passa lá de vermelho também parece que ele está conseguindo ver alguém, né, os personagens. Assim, foi uma cena assim, muito interessante. Eu gostei. Essa é mais simples, mas assim tem a interação do pessoal. E agora, tcharam! É a sua vez. É a vez de nós trabalharmos. Nós temos aí 4 sugestões, tá? De trabalho de perspectiva simples, como eu coloquei lá no início. E eu vou mostrar agora um vídeo do desenhista e vocês vão poder fazer junto com ele, tá? Quem não quiser fazer junto com ele, pode printar essa tela aí e escolher um desses 4, tá? Que são simples também, tá? Mas o que eu vou mostrar agora na videoaula, ele é parecido com o número 3, só que é formato circular. É parecidíssimo com o número 3, só que é formato circular, tá bom? Então, para fazer um desses 4, professora? ou um desses 4, ou o que eu vou mostrar agora na videoaula, tá? Na videoaula é melhor porque você consegue no passo a passo com ele, tá? Se vocês quiserem printar essa tela, podem printar. Alguém printa aí para depois colocar no grupo, por favor. Das pessoas que não vieram à aula hoje, né, ou não quiseram. Né, a gente, infelizmente, tem essas possibilidades, né? Alguém printou aí? Fala sim. Sim. E aí, gente? Alguém printou a tela? Eu printei, Carmen. Ah, que bom. Vou Tô muito interromper. feliz, em preto e branco. Só você mesmo, criaturinha. Agora eu vou interromper aqui e vou colocar lá na videoaula que vocês vão ver. Assim, quem quiser fazer junto com ele, pega já o caderno de desenho, lápis e borracha, e um objeto de formato circular. Pode ser um CD, pode ser um copo, né, um tamanho menor, pode ser um próprio compasso que ele, na videoaula, ele faz com o compasso.
Mas assim, como muita gente tem o compasso e não sabe usar, se enrola para usar, ainda mais assim de forma rápida, né? Eu sugiro que vocês usem um objeto de forma circular. Um copo, um pratinho, né? Esses pratinhos de sobremesa, um CD mesmo, que é fácil de achar aí, perto de onde vocês estão, tá? Enquanto isso, eu vou espelhar aqui. Lucas, eu já botei presença para você, tá, meu querido? Que você é peça rara, né, na minha aula. Então, eu botei a sua... João Guilherme, eu botei falta para você. Você entrou depois, né, meu querido? Ou sua internet caiu, não sei. Mas vocês ficam voltando, tá? Eu botei presença agora, tá? Então vamos lá. Vocês vão ver que é bem legal e é impressionante. Eu fico assim, a cada dia, né, que eu preparo aula para vocês com todo carinho, a pena que nem todo mundo fica, né? Eu fico impressionada, eu fico curtindo junto com vocês, né? Prestem atenção. Professora, o circo tem que ser do tamanho de CD ou pode ser qualquer circo? Pode ser menor, não tem problema. Pode ser menor. Ele fez o tamanho lá com esse aí que vocês vão fazer, tá? É parecido com aquele lá, porém tem um formato circular, tá? Eu acho legal que ele faz isso aqui, ele passa o giz de cera, uma tampinha, né? E dá a impressão que vai cair no buraco, mas não cai, né? Olha que legal. Vou botar no início aqui de novo. Ele vai começar, tá? Aí vocês falem para mim, Carmen, para um pouquinho, espera um pouquinho, eu vou soltando devagar. Aí vocês falam para mim se está muito rápido, tá? Se precisar voltar também, eu volto, sem problemas. E as pessoas que preferem fazer com calma, também pode printar o link e depois entrar. Sendo que ele vai trabalhar aqui, já adiantando, ele vai trabalhar com hidrocor preto, não parece, né? Mas ele vai trabalhar com hidrocor preto, vai trabalhar com lápis de cor branco, acredite se quiser, vai trabalhar com lápis de cor branco, lápis de cor preto, lápis de cor laranja, né? Um amarelinho laranja, para poder fazer essa sombra e luz aí. Interessante. Então, esse material eles já deixem aí, tá? Bom, primeiro passo é o círculo, né? Então, eu não sei qual é o tamanho dessa folha dele, não sei se é tamanho A4, mas ele fez, não nos dá a medida, né? Então a gente pode fazer em vários tamanhos. Por isso que eu até falei um copo, né? Não teria problema. Um CD, porque é um tamanho razoável. E se você for fazer com o compasso, igual ele fez, não tem problema. Aí o tamanho que você vai fazer. Só não pode fazer muito pequeno, o tamanho de uma moeda, né? Que aí você não vai ver o efeito do trabalho, tá bom? Vamos lá, soltar mais um pouquinho. Olha esse detalhe aí, gente. Isso é incrível, né? Parece que não, mas é uma única linha, né? Você já está vendo uma descida aí na imagem, né? Você já está vendo que se ele fosse pintar isso aí agora, já tem como se fosse uma parte abaixo, né? Do nível normal. Bem impressionante, né? Uma simples linha já ilude o nosso olhar. E como é que você vai fazer isso sem o compasso? Você vai fazer com o próprio copo que você está usando, ou CD, você vai fazer a parte arredondada, afastando um pouquinho, tá? Ele vai fazer isso várias vezes.
Ó, uma terceira forma, aliás, uma segunda linha por dentro, tá? Parece que vai aprofundando, né? É impressionante, né? Por isso que na perspectiva tem essa coisa da profundidade, né? A profundidade da perspectiva, né? Com a linha curva, já vai começando a ser bem perceptível. Aí, mais uma terceira linha, a gente já começa a ver o fundo, né? Legal. É claro que quem está desenhando, você está olhando o desenho de frente, você ainda não vê tudo isso, né? Quando você está olhando ali na tela, você consegue ver isso. Estão conseguindo, gente? Eu preciso esperar. Vamos lá. Ninguém responde, eu acho que estão conseguindo. Vamos lá. Bom, mais uma quarta linha. Para concluir aí o trabalho de desenho, né? Agora vem as outras etapas. Contorno. Gente, se vocês não tiverem hidrocor preto, tá? Como eu falei na outra turma, vocês podem contornar com lápis de cor preto. Não tem problema, tá? O efeito vai ser parecido, tá? O importante é fazer o trabalho, tá bom? Não tem problema nenhum. Ele está usando canetinha, tá? Mas se você tiver hidrocor ou canetinha preta, não tem problema, tá? Se você não tiver, lápis de cor preto resolve. Ou então, se não tiver lápis de cor, pode usar lápis de cor marrom, que é bem escuro, roxo, que é bem escuro, ou então o próprio lápis de desenhar. Depois você vai ter que forçar um pouquinho na pintura, tá? Mas o ideal seria pelo menos o lápis de cor preto. Ele começa a pintar do fundo para cima, olha que interessante, né? Dá a impressão que já tem um fundo lá, né? Na hora que eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu falei assim, gente, dá a impressão que a gente pode fazer assim, ó. Pô, o que que tem lá? O que que tem lá naquele fundo daquele buraco, né? Muito legal, né? Você já vê um buraco ali já organizado, né? Muito legal. Próxima etapa. Espera ou pode soltar, gente? Oh, meu Deus, que povo que não responde. Pode ir, Carmen. Pode ir? Ô, glória, alguém resolveu falar. Louvado seja. Usou o piloto preto porque a parte de cima é mais larga, né? E ele desenhista tem vários materiais, né, gente? Diferente da gente, né? Eu tenho aluno que faz até com tinta para poder ficar o trabalho legal, né? Bom, aí, né, a gente já começa a entender o desenho e começar a entrar na imagem, né? É bem legal.
Ele vai continuar. Então, é assim, para quem é de manhã, na outra turma, na 81, a menina estava falando, professora, você está vendo aí o buraco, eu não estou conseguindo ver ainda, né? Realmente, quem está desenhando, você está olhando de cima, então você não consegue ver ainda, né? Mas quando ele coloca assim, de uma forma inclinada, como ele colocou ali para a gente poder ver, dá essa impressão de já 3D, alguma coisa. Claro que falta muita etapa ainda, né? O sombreamento, né? Mas quem está desenhando não consegue ainda ver, vislumbrar ainda a perspectiva, tá? Precisa de algumas técnicas para poder dar essa visão. É normal, tá? Quem está desenhando não vê ainda direito. Vamos agora à etapa do sombreamento, que ele vai começar, tá? Isso aí é importantíssimo, tá, gente? Ele fez uma linha, assim, bem clarinha, para ele ter mais ou menos uma noção de onde que vai ficar a luz e onde que vai ficar a sombra. Tá? Onde vai ficar mais claro, onde vai ficar escuro. Assim, bem clarinho, você faz isso aí no seu desenho. Mesmo que você não tenha chegado ainda nessa etapa, você já faz isso aí para você ter mais ou menos uma ideia, tá? É quase que no meio do desenho, né? Do círculo, tá? Lápis de cor preto, passando por cima de tudo, sem problema, tá? De forma em pé, uma direção só. Agora vem o esfuminho. Assim, o lápis de cor dele, é claro que é um lápis de cor profissional, porque você já vê pelo grafite, né, um pouco mais grosso. Por isso que eu falei que você poderia fazer com seu lápis de escrever. Nesse momento aí, Carmen, dá para fazer com o meu lápis de cor normal, esse esfuminho, pegar um pedacinho de papel toalha, pegar um pedacinho de papel higiênico e esfregar aí para dar esse efeito de sumir a marca da pintura? Dá para fazer sim. Mesmo que não seja um lápis de cor de boa qualidade, profissional, dá para fazer sim, que eu sei que eu faço aqui com os meus também são simples e eu consigo fazer também, tá? Passar por cima para poder tirar a marca da ponta do lápis, né? Da pintura. Ele colocou, fez uma pinturinha um pouquinho além da linha, mas assim, botou bem mais claro, que vocês estão percebendo, e depois ele retornou lá e passou de novo o lápis de cor para dar mais escurecida. Tá? E esse efeito do escuro, claro e escuro, né, ilude também essa questão da profundidade. A linha e essa coisa do claro e escuro. Tá? Vamos lá. Aí vem o lápis de cor branco, como eu falei para vocês, né? Lápis de cor branco, eu tinha um aluno que ele falava assim, era nono ano, já tem um tempinho já. Professora, por que no nosso estojo, a caixa de lápis de cor vem lápis de cor branco? A gente não usa para nada. Eu falei, se usa sim, tem técnica para usar lápis de cor branco.
O giz de cera branco, a mesma coisa, né? Então, quem tem lápis de cor branco, giz de cera branco, eis aí o momento de usar, né? E por cima do preto, né, para poder fazer essa coisa do claro e escuro. Ele vai usar aí, só que, como eu falei para vocês, né? O dele é profissional, né? Então, é diferente do nosso. Mas faz o mesmo efeito? Faz o mesmo efeito. Vamos ver. Ele vai esfregando, né? Parece até giz, né? De escola, né? Que a gente usa na. Ah, mas se eu tiver um giz, eu posso usar? Pode. Se eu tiver um giz de cera, posso usar? Pode. Giz de cera branco ou um giz, né? De escrever no quadro, né? Também já funciona, já faz um trabalho bem legal também, tá? Se quem tiver também papel, lápis de cor pastel, que é um lápis de cor especial para pintar, né? Às vezes esses estojinhos vêm, também funciona, tá? Só lembrei aqui agora. Olha aí a questão da pintura por fora. O brilho, a iluminação por fora também. Tá? Então, na perspectiva, vocês estão vendo algumas características, né, que geralmente eu cobro na prova da perspectiva. A profundidade, a luz, a sombra, né? Então, isso aí é muito importante, tá? Vocês estão vendo aí que está fazendo um efeito incrível, está pintando por fora também a claridade. A claridade está se refletindo do lado de fora. Quando ele vai vendo a necessidade, né, de escurecer mais, ele vai escurecendo, tá? Já eu acho que é a terceira ou quarta camada de preto que ele passa, mas quando ele tira o excesso com o esfuminho, né, ou ele pegou um paninho, mas você pode pegar o papel higiênico ou papel toalha, ele tira o excesso, mas continua escurecendo. É só para dar essa ideia de profundidade mesmo. Você já tá vendo que na borda e a gente já parece que já tem um buraco mesmo, parece que alguém cavou ou fez um formato. Só o branco que ele passou em volta já tem uma ideia, parece mesmo um buraco, né? Agora vai entrar o laranja, que é uma outra luz, tá? O branco e o laranja, o amarelo, eles funcionam como iluminação numa pintura. Tá? Então, prestem atenção aonde ele joga essa parte. Ele não joga em cima do branco. Veio com uma outra cor, né, o roxo, para poder fazer um contraste com o preto, tá? Agora ele jogou um azul para também fazer o contraste em cima do preto, porque senão fica tudo muito escuro, né? E às vezes tem essa coisa de algum facho de luz de uma outra cor que reflete e funciona bem. Reflexo, ó.
Ele já acabou. Olha que legal, né? O desenho visto de cima, né? Que essa é a nossa visão, que é a visão de quem está desenhando, né? A sua visão de quem está desenhando, né? Então, mas assim, para quem está vendo do outro lado, né? Parece uma outra visão, né? É impressionante o que a linha faz com a nossa visão, né? Dá a impressão de buraco mesmo, né? Impressionante. Bom, vocês querem que volte? Conseguiram printar aí o link, tá? Para vocês fazerem com calma. É assim, nós já estamos começando um novo semestre, um novo período, né? Que seria o terceiro bimestre. Já temos uma nota, que é a nota do trabalho de perspectiva também. Esse vai ser o segundo trabalho de perspectiva 2. Tá? Então, é bom que vocês façam o trabalho, porque assim, é incrível, mas a prova foi feita em casa. Deixa eu interromper aqui. Só entrar na aula aqui. É incrível, a prova foi feita em casa, né? Mas assim, nem todo mundo tirou uma nota boa. Eu imaginava, poxa, todo mundo vai tirar 10, né? A prova feita em casa. É incrível. Mas assim, tinha gente que deixou a questão em branco, porque não tinha revista. Teve gente que assim, não fez, né, algumas questões, ou fez de qualquer maneira. E teve gente que tirou nota boa, né? Tirou 10, acertou todas as questões, só que na hora de somar, não tinha trabalho nenhum. Aí 10 com 0, 10 fica com 5. 5 tá bom, mas assim, você está com tudo em casa, podendo ter uma nota maravilhosa e ficar com 5, se contentar com 5. Enfim, né? Mas e quem não tirou 10, né? Somar com 0, acaba ficando com a nota baixa, né? É essa a nossa preocupação. Então, você tem que se assegurar nos trabalhos. Tá? A gente dá oportunidade para vocês, só vocês quererem. Gustavo, sua internet caiu, né, meu querido? Aham. Vou botar a presença aqui para você, que eu tinha colocado. Você conseguiu ver os vídeos? Não, Conseguiu ver? consegui. Aham. Conseguiu? Então tá. Conseguiram printar aí para poder botar no grupo de vocês? Porque o pessoal que tem preguiça, tem gente que tem preguiça de entrar na plataforma, né? Aí já olha o link e já adianta, tá? Amores, fiquem com Deus, tragam esse trabalho semana que vem, é simples, tá? Façam do jeitinho de vocês, mas tragam alguma coisa para a semana que vem, para não ficar com nota baixa no próximo bimestre, tá bom? Deus abençoe a todos, se cuidem, até semana que vem, tá bom?